Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à conferência da Boa Safra Sementes para a apresentação dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2024. Esta conferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site de RI da companhia, em ri.boasafrasementes.com.br. A apresentação também está disponível para download. Destacamos que a ferramenta de tradução simultânea está disponível na plataforma. Para acessar, basta clicar no botão Interpretation na parte inferior da tela e escolher o idioma de preferência. Informamos a todos os participantes que, após a apresentação, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Mais instruções serão fornecidas no início do Q&A. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da Boa Safra Sementes e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressos nas respectivas declarações prospectivas. Estão presentes nessa conferência o Sr. Marino Colpo, CEO da Boa Safra, e o Sr. Felipe Marques, CFO e DRI. O time de relações com investidores também está presente conosco. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Marino Colpo, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Marino Colpo, pode prosseguir. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à nossa divulgação do resultado, terceiro trimestre de 2024. Bom, falando um pouco sobre a Boa Safra. Boa Safra, ela é uma empresa de rápido crescimento. Nós somos aí líderes no produção de sementes no Brasil. Estamos atendendo 100% do território nacional. Inclusive, esse é o primeiro ano que estamos atendendo o Rio Grande do Sul e toda a região sul, como Paraná e Mato Grosso do Sul, e Santa Catarina. Somos aí uma empresa com soluções tecnológicas amplas e diversificação do negócio. Temos um portfólio aí que garante uma grande performance em diferentes regiões. E temos aí focado em várias sementes, como vamos mostrar um pouco mais. Além da soja, nós estamos diversificando para a cultura do milho, sorgo, trigo, feijão e forrageiras. Temos também investido em centros de distribuição, em plantas, em lugares estratégicos para atender o agro brasileiro nessas culturas. Falando um pouco dos destaques do trimestre, acho que a carteira de pedidos de 700 milhões, essa carteira mostra que a gente teve um certo deslocamento, é uma das causas, tá? São três causas, mas uma delas do baixo resultado no terceiro tri, essa sazonalidade da sazonalidade. Então, teve um atraso no plantio em diversas regiões e uma parte do faturamento do terceiro trimestre foi jogada para o quarto trimestre de 24. Tá? Então, a gente ainda está com uma carteira de pedidos robusta. A gente espera ter um quarto trimestre forte em faturamento ainda este ano. Tá? Bom, essa é a primeira causa do resultado. As outras duas vão ser colocadas aí nos próximos slides. Destaco também a remuneração de JCP, tá? Feita também no terceiro tri, foram 20 milhões. E também uma estrutura de capital equilibrada, estamos aí com uma alavancagem bem baixa em relação ao EBITDA ajustado e dívida líquida ajustada. Um outro destaque, agora um pouco mais de longo prazo, é o lançamento da Avra. Tá? Nós estamos aqui com as camisas da Avra.
comemorando aí o lançamento. Nós já montamos um time comercial, fizemos grandes parcerias e a Avra vai ser uma marca de sementes com portfólio exclusivo. Então, enquanto a Boa Safra ela opera num portfólio amplo, que outras sementeiras também têm acesso, então a gente é como se fosse, a gente vende com um co-branding, tá? Então, quando eu vendo um produto da Syngenta, eu vendo Boa Safra com tecnologia Syngenta, ou Boa Safra com tecnologia Bayer, Boa Safra com tecnologia GDM, né? A Avra, ela funciona um pouco diferente, porque ela, ela mesma ela é exclusiva na genética dela. Então, os materiais lançados na Avra, só a Avra vai ter. Nós temos desenvolvido uma estratégia bem interessante de acesso ao mercado na Avra, estamos bastante animados aí. Eu destaco a capacidade produtiva de 280 mil bags para o ano que vem. Então, vocês vão ver que um segundo motivo que a gente não está entregando os números deste ano é que a gente não foi capaz de produzir todo o volume da nossa capacidade. No ano passado, nós produzimos 200 mil bags, com a capacidade para 200 mil bags, fizemos os investimentos para produzir 240. Lamentavelmente, a gente teve um problema climático muito severo, principalmente no Goiás, em Minas, duas das nossas maiores plantas, e a gente acabou produzindo 200 mil bags, praticamente 200 mil bags, que é o mesmo volume do ano passado. Então, a gente não conseguiu produzir o volume que a gente gostaria, né? Não conseguimos crescer os 20% que a gente queria crescer, e aí produzimos 200 mil bags, mas continuamos investindo, continuamos focados, e o número para o ano que vem é o 280 mil bags, tá? Que a gente já havia conversado anteriormente. Então, a expectativa é que a gente aumente a capacidade produtiva dos 240 atual para 280, e produzindo os 280, a gente vai crescer 40% em um ano, tá? Então, saindo dos 200 atuais para 280 no ano que vem. Eu destaco também a contratação de 254 mil hectares, já para a safra que vem, tá? 12% a mais de campos, olhando o mesmo período, tá? A gente ainda tem, aí a gente deve chegar em 275 mil hectares para a safra de 2025. Desses 275 mil, fazem os 280 mil Big Bags. Bom, aqui na performance financeira da companhia, a gente olhando aqui os grandes números da empresa, conforme mesmo o Marino citou, a gente teve o evento aqui da sazonalidade, um deslocamento aqui do que habitualmente a gente teria no terceiro TRI, está sendo deslocado para o quarto TRI de 24, e que isso é evidenciado pela nossa carteira de pedidos aí de 700 milhões. E com isso, a gente acaba tendo um impacto maior no EBITDA da companhia, maior pelos impactos aqui de despesas que a gente tem e que não estão atrelados com as vendas da companhia. Mas quando a gente olha a margem bruta do trimestre, a gente vê que a gente permaneceu nos mesmos 13% de margem bruta da companhia, né, tendo lucro líquido, um lucro bruto nesse trimestre de aproximadamente 97 milhões. E quando você olha o EBITDA, aí sim a gente tem um maior impacto pela falta de capacidade de diluição deles, porque eles ficam direcionados para o quarto TRI do ano. Então, a gente baixa a nossa margem EBITDA para aproximadamente 11%, tendo aqui 79 milhões de EBITDA e no ajustado 74 milhões. Tá? No lucro líquido da companhia, consequentemente, por esse impacto do EBITDA, você acaba tendo um reflexo aqui no lucro líquido da companhia. E o que a gente reforça aqui era um dos pontos que a gente questionava, era sobre a questão da taxa efetiva de R. Então, a gente consegue aqui já mostrar para vocês que nesse trimestre a gente teve uma taxa efetiva aqui de R de 24%,
mostrando aqui sem eventuais impactos aí de benefícios regionais que a gente citou no nosso release. E quando você olha o LTM da companhia, que é quando a gente recomenda para mitigar a questão da sazonalidade, a gente teve uma redução da nossa receita operacional líquida de 10% apenas, e quando você olha o lucro líquido ajustado de menos 5%. Então, realmente, a gente vai ter uma visão mais clara dos resultados da companhia para ter comparabilidade realmente no fechamento do ano, quando a gente tiver aqui o fechamento do resultado do quarto TRI, e que a gente vai estar realmente grande parte do nosso volume, conforme evidenciado pela carteira de pedido, que é de semente de soja, sendo concentrado no quarto TRI 24, diferentemente do que ocorreu no ano passado, que a concentração maior foi no terceiro TRI. Falando um pouco da diversificação de receitas, nós tivemos aí um crescimento nas receitas de outras culturas, tá? Hoje essas outras culturas já estão representando aí 7%. Eu acho que ainda é meio cedo para verem tudo o que está acontecendo. Assim, a companhia, a gente está investindo bastante nestas novas culturas, diversificando o portfólio. Agora, no quarto trimestre, a gente já começa a ter um faturamento de sementes de forrageira e semente de sorgo, mas eles vão se intensificar no primeiro TRI de 2025, tá? Então, essas novas culturas, elas são culturas de safrinha e, geralmente, elas são plantadas aí em fevereiro, março, alguma coisa em abril, mas geralmente fevereiro, março. Então, é onde se concentra o faturamento. Isso deve diminuir um pouco a nossa sazonalidade, mas também vai trazer um pouco uma partezinha, 10, 15% desse faturamento já deve ocorrer em dezembro deste ano, tá? Então, todos esses investimentos em equipe, em time, que a gente tem feito, eles vão começar a aparecer agora a partir do quarto TRI, a partir, né, do próximo trimestre. Falando um pouco aqui de desempenho financeiro, aqui é possível acompanhar a nossa carteira de pedidos, tá? Então, eu acho, na minha visão, esse é o slide mais importante, né? Dentro do quadrado verde escuro, você vê a carteira de pedidos e em cima da setinha em verde claro é possível ver aí como tem se comportado. Então, tradicionalmente, a Boa Safra encerra o quarto TRI zerado, né? Então, no quarto trimestre, a gente termina de faturar tudo, aí é basicamente soja, tá? Então, se você for olhar, este trimestre nós ainda temos praticamente 699, 700 milhões para faturar contra 506 milhões que a gente tinha no terceiro TRI de 2023. Então, mostra que a gente tem ainda, a gente deve ter um quarto TRI com relativa força, um pouco desta deslocamento de receitas que a gente havia comentado, que jogou um pouco do nosso faturamento do terceiro para o quarto TRI, mas a gente acredita ainda em um faturamento forte aí no quarto trimestre, tá? Eu faço uma ressalva, então, voltando aos grandes pontos, eu acho que tem mais um ponto que eu gostaria de ressaltar sobre o resultado, tá? Então, eu acho que são 3 pontos que já foram endereçados, né? O primeiro deles foi o clima, então a dificuldade do clima. Segundo, eu acho que a sazonalidade da sazonalidade, que jogou um pouco para o quarto. Mas esse terceiro eu acho importante comentar. A gente tinha alguns pedidos em carteira, tá? Que a gente acabou sendo forçado aí de certa forma, a não honrar esses pedidos, porque
por causa de um excesso, uma falta de garantia, tá? Nós, após os recentes ocorridos no agro, a gente tem analisado aí com muita diligência, estamos sendo muito cautelosos, olhando a nossa carteira de recebíveis, e a gente decidiu tirar um pouco o pé do acelerador em basicamente grandes clientes ou grandes revendas, tá? E essas grandes revendas, elas historicamente compram um bom volume da gente, mas as que não conseguiram cumprir as garantias, né, ou para aquela parte que a gente não tinha garantia suficiente, a gente optou por segurar os pedidos, e aí esses pedidos acabaram voltando, tá, para a companhia, e a gente está fazendo aí um grande esforço para vender para revendas pequenas e médias agora no quarto trimestre. Tá? Então, essa é um pouco a estratégia. E eu gostaria de compartilhar essa concentração de vendas para grandes grupos, tá? Aqui, nesses grandes grupos, a gente tem 13 revendas, tá? Que a gente classifica como grandes grupos, como as grandes revendas do Brasil, tá? E é interessante olhar que lá em 2021, 64% da nossa venda da companhia era para essas grandes empresas, em 22, 51, em 23, 41, e neste ano, tá, a previsão era 35, estava em 35 antes da gente elevar um pouco a barreira de crédito e fazer alguns cancelamentos e cair para 20, tá? Então, hoje só 20% da nossa carteira está dentro desses 13 grandes empresas, tá? E é a forma que a gente acredita que vai fechar o ano, tá? Só com 20% da carteira em exposição nesses grandes grupos. É interessante notar também que de 21 a 23 não é que a venda nessas grandes empresas estava caindo em volume, tá? Mas a gente estava crescendo muito e a gente estava sempre crescendo, tentando diversificar um pouco mais, atender mais médias e pequenas revendas. Então, como a empresa vinha crescendo muito, a gente mantinha um volume nesses grandes grupos e crescia, tá, nas pequenas e médias revendas. Realmente a queda, tá? E aí a gente estima que a gente vai ter a metade da venda esse ano do que teve em 2023 para os grandes grupos, foi motivada única e exclusivamente pelo crédito, tá? A gente oferecia crédito para a grande maioria delas e no nosso comitê de análise de risco, a gente decidiu ser bastante diligente, cauteloso com as garantias, e algumas dessas empresas não conseguiram nos dar todas as garantias necessárias, e aí, lamentavelmente, a gente não pôde seguir com o pedido que havia em carteira. Em paralelo com essa fala do Marino, então, foram dois grandes movimentos. Um de mitigação de grandes riscos, de exposição aos grandes riscos da companhia, e complementarmente dos riscos, né, da nossa carteira de crédito. A gente tem hoje 33% dessa carteira de crédito com seguro de crédito e 60% dela com duplicatas e CPRs, né? Então, a gente busca a mitigação da nossa exposição de crédito, que está cada vez mais pulverizada, através dessas ferramentas de proteção e que elas juntas, né, que tem uma ou outra, né, aqui em conjunto, dá 80% da nossa carteira de crédito hoje, ela tem esse segundo layer, pelo menos de 2 a 3 layers de produção, para que a gente vendeu, ou tem a garantia do seguro, ou tem a duplicata e a CPR. Então, essa é uma forma de a gente mitigar. Eu acho que isso ficou muito evidenciado pelo nosso nível aí de PDD, né, que a gente tem no nosso balanço de apenas 8 milhões de reais, evidencia a nossa estratégia e a nossa cautela com relação ao crédito, e as nossas ferramentas de mitigação de risco estão sendo, sim, eficientes
tendo as menores inadimplências aí do mercado. Aqui a gente mostra a saúde financeira da companhia, né? Então, mostra que a gente tem aqui, olhando do ponto de vista do consolidado da empresa, uma dívida líquida bem baixa, né, de apenas 59 milhões de reais, 0,3 vezes o nosso EBITDA. A gente fez esse ajuste aqui com caixa do Snag, porque a gente tem uma participação tão pequena no Snag, né? Então ele não é representativo, ele tinha muito caixa dentro dele, então a gente expurgou ele da conta para ser mais justo na comparabilidade, e mesmo assim a gente tem uma dívida líquida realmente muito baixa da companhia. Eu acho que por isso também é o motivo aí da companhia também ter pago o JCP. Então, apesar desse ciclo do pedido estar mais longo, né? Então o nosso capital de giro foi mais intenso pela questão aqui da postergação das vendas, do deslocamento para o quarto TRI, ter mais estoque. A gente tem uma estrutura de capital muito sólida da companhia e que deixa a gente numa posição muito confortável para a gente ser muito seletivo, né? Tomar nossas decisões do que a gente entenda que gere mais valor para a empresa. E quando a gente olha os nossos índices de liquidez, olhando a controladora, né, que é uma outra forma, eventualmente, de ver, a gente vê também que a gente está numa posição de liquidez corrente muito boa, muito superior até o que a gente estava no trimestre do ano anterior, justamente porque a gente está com mais estoque, nossos estoques são muito líquidos, são antecipações de royalties, então são realmente, viram caixa, né? São materializados dentro do quarto TRI e mostra que a gente tem uma situação de liquidez, mesmo na visão controladora, muito alta, de 2,5 vezes. E quando a gente olha também da controladora, o resultado financeiro líquido dos 9 meses desse ano, a gente mostra que o nosso resultado financeiro foi só de apenas 2 milhões de reais líquido. Então, mostra que realmente a companhia, né, como a gente é muito sazonal, os retratos que a gente aparece do trimestre não necessariamente refletem o filme do que ocorreu no ano inteiro, né? Então, mostra que a gente teve uma melhora, né? Nos 9 meses do ano anterior, a gente teve despesa financeira líquida de 29 milhões de reais na controladora, e quando a gente olha esse ano, apenas 2 milhões de reais. Então, mostra que realmente a gente está muito bem preparado, a Boa Safra, para esse ano, que vai estar entrando também de 2025, numa posição de liquidez muito interessante, tanto do ponto de vista, se fosse olhar do consolidado, ou quanto do ponto de vista da controladora. Eu encerro aqui falando sobre um pouco dos pilares da estratégia, né? Eu acho que a gente tem 4 pilares, tá? Basicamente são 3 pilares e um é na mesma estratégia. O primeiro é focado no aumento de volume de vendas, então a gente, aqui nesse gráfico embaixo mostra a nossa capacidade, tá? O quanto a gente vem crescendo ano a ano. A gente veio aí de 200 em 2023 para 240 em 24. Demos uma derrapada na produção, então vai produzir os mesmos 200, tá? Bem próximo a 200. Mas para 2025 a gente continua com a nossa trajetória inicial, com esse objetivo de crescer para os 280. Já foi inclusive feito 150 milhões em CAPEX. Nós estamos com tudo pronto para produzir os 280. O segundo detalhe é a semente high-tech. Temos um foco em vender mais sementes tratadas, semente com maior valor agregado, semente com mais tecnologias. Apesar de tudo, algumas dificuldades que tem no agro, eu acho que a gente foi capaz de vender bastante TSI e tem crescido em volume em relação ao ano passado. Estamos com o nosso terceiro foco em diversificação de receitas, tá? Elas estão ocorrendo, estão crescendo rapidamente. Óbvio que, como a gente cresce em soja e cresce nas outras culturas, elas começam numa base muito pequena, elas ainda não são tão relevantes, tá? Mas eu acredito que em 3 anos esse cenário muda bastante e essa diversificação de receita ela veio para ficar e vai mudar muito a cara do nosso balanço, tá? E os M&As,
a gente tem várias ofertas, mais ofertas aparecendo. Agora, todos os M&As que a gente busca é dentro dessas três áreas, tá? O aumento de vendas, ou o crescimento de venda de semente high-tech, ou na diversificação de receitas. Eu até diria que na diversificação de receitas de outras culturas é talvez a nossa prioridade número 1 de M&A, mas né, nas outras também a gente acaba olhando tudo que tem no mercado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, clique em levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando em abaixar a mão. Para fazer perguntas por escrito, por favor, utilize o ícone de Q&A informando o nome, empresa e a sua pergunta. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem do Sr. Gabriel Barra, do Citi. Sr. Gabriel, seu microfone está liberado. Olá, pessoal, consegue me ouvir? Perfeito. Conseguimos sim, Gabriel. Oi, Marina, oi, Felipe. Obrigado por pegar minhas perguntas. Acho que queria bater em 2 pontos aqui. Acho que ficou bem claro os pontos. Acho que o primeiro ponto que eu queria entender um pouco melhor é sobre margem, né? A gente falou muito sobre volume e teve esse descasamento nesse trimestre. Acho que a gente que acompanha o setor inteiro, a gente viu esse impacto acontecendo para todas as empresas. Mas eu queria entender um pouco mais, assim, olhando para o quarto trimestre, uma vez normalizando, né, talvez até esse processo de venda, como que fica... Alô? Estamos te ouvindo, Guilherme. Ah, tá bom. Como que ficaria esse processo, como que ficaria essa margem pro resto do ano? O segundo ponto, acho que até pegando um gancho no que o Marino falou no último slide sobre M&A, né? A gente, pós o, pós o, pós o, pós o, pós o aumento de capital, eu queria entender um pouco melhor como que está essa cabeça de vocês em relação a M&A, né? Eu acho que até discutindo aqui uma potencial discussão aqui entre buyback e M&A, como que está a cabeça da empresa hoje em relação a isso e até num momento de mercado um pouco mais difícil. São esses pontos, pessoal. Obrigado. Bom, acho que sobre margem, Gabriel, obrigado pela pergunta, né, e pela sua presença. Acho que aqui o principal ponto é, quando a gente olha o terceiro e o quarto TRI, eles tendem, a princípio, né, a ser parecidos em termos de portfólio do que é vendido. Tem algumas nuances, porque as primeiras sementes que são vendidas para as áreas que são plantadas primeiro. Então, você tem uma certa variação do portfólio que é vendido no terceiro para o quarto TRI, tá? Então, isso não tem como negar. Temos mais de 80 variedades no nosso portfólio, então você realmente tem uma composição de portfólio vendido diferente do terceiro e do quarto TRI. O que mostra para a gente é o quê? Que o nosso grande impacto a gente teve foi muito mais no EBITDA do que a gente olha na receita ali, no lucro bruto da companhia. Mas é cenas do próximo capítulo. A gente não consegue te antecipar ainda nenhum tipo de sinalização, a gente não vai abrir até por questões estratégicas nossas, de abrir preço médio, de abrir isso. A gente abre isso para vocês no final do ano, compromisso aqui nosso, mas nesse momento a gente não vai estar abrindo. Mas a grande questão que a gente tem é muito P vezes Q, né? Obviamente aqui, mas então é uma combinação dos dois, é o que a gente falou. Está tendo várias danças das cadeiras no setor de vendas, né, movendo de um player por outro, e a nossa capacidade de fazer essas movimentações, de vender essa nossa produção que a gente tem, que é muito, como o Marino citou, muito próxima da produção que a gente teve no ano anterior, e da gente ser capaz de converter mais dessa produção em vendas no final do dia. Mas acho que o retrato dela, realmente, a gente só consegue realmente mostrar para vocês no quarto TRI, para a gente mostrar o big picture. Emendando um pouco o que o Felipe falou, eu acho que tem
dois pontos. Nos parece que a margem ela tá similar, bruto, né? Mas eu acho que a gente tem dois desafios aí. Um é pegar os pedidos que a gente acabou cancelando e tá vendendo esses pedidos que acabou cancelando, tá? Então, eu acho que esse é um, é um ponto. Então, a gente tem que vender. É, agora, eu acho que passando para o EBITDA, quando a gente olha que a gente montou uma equipe maior, nós temos uma equipe maior para produto safrinha, nós montamos mais CDs, não atingimos a capacidade de produção, eu vejo que a empresa, né, e a gente está olhando, estamos com um lupa em cima disso, tá? Para esse ano, mas principalmente para o ano que vem. Então, realmente a gente está muito focado em produzir o 280, porque quando você vai montando a equipe, ela tem um custo de você ir crescendo em termos de time, em termos de pessoas, em termos de escritório. Então, a gente está muito focado nisso, mas assim, tá evidente para nós que o nosso custo, que a gente se preparou para os 240, não tem como chegar a 240, porque nem produziu, mas assim, o nosso custo vai ser mais alto. Então, apesar da margem bruta lá em cima tá bem similar, o EBITDA, a gente tem dificuldades para chegar no mesmo EBITDA do ano passado, tá? Yes, do buyback, o M&A. Back to você. Bom, sobre o buyback, a gente tem um programa Programativo. de recompra ativo, a gente executou um programa fechamos o nosso programa de recompra, Fizemos. compramos alguns 2 meses atrás, porque a gente estava meio que Está em silêncio. Né? em período de silêncio, tem bloqueio, né? A gente tem um período ativo, a gente não pode dar muito mais informações sobre isso, mas a gente vê que é uma baita ferramenta, tá? Essa de recompra. E sobre o M&A, a gente está trabalhando muito, né, Felipe? Então, a gente tem muita coisa na mesa, está olhando, mas sempre sendo diligente, tá? A gente acha que o dinheiro hoje vale muito, o dinheiro hoje tá caro, o agro está num momento de um pouco de desafio, então ele tem, de um lado, muitas oportunidades, tá? Muita coisa à venda, muita oportunidade de fazer negócio, mas a gente vê que também está num momento um pouco espinhoso. Então, eu acho que toda cautela ela é importante, tá? Super claro, pessoal. Obrigado. A próxima pergunta vem do senhor Henrique Brustolin, da Bradesco BBI. Senhor Henrique, seu microfone está liberado. Boa tarde, Marino, Felipe. Obrigado por pegar minhas perguntas e bom falar com vocês. Eu tenho dois pontos também que eu queria explorar. O primeiro, pensando um pouco sobre nível de descarte, tá? E aí, pensando da ótica, né? Você tem volume de produção muito parecido, ano contra ano, e quando a gente olha o volume, a receita, né, o faturamento do Q3, mais o que parece ter de carteira para o fim do ano, ele parece estar um pouco atrasado em relação ao ano passado, né? E aí é para entender direcionalmente, né, com vocês, como que a gente deveria usar aquele nível de descarte de 18% do ano passado como sendo uma referência ou não para esse ano, né? Essa é a primeira. E a segunda é ouvir um pouco sobre o crescimento, né, para o ano que vem de 40%, que, né, a empresa já vinha se preparando para isso, mas no meio do caminho acho que veio essa mudança justamente do canal de distribuição, né, que é toda a discussão desse ano. Então, ouvir um pouco, né, quão confiante vocês estão para esse crescimento do próximo ano e até como que a Avra, né, se encaixa nessa estratégia, se eventualmente o canal de distribuição dela é diferente do portfólio de sementes Boa Safra também. Obrigado. Henrique, obrigado pela pergunta. E acho que o primeiro ponto, Henrique, eu não consigo te dar uma resposta objetiva aqui, mas vamos pegar aqui alguns fatos. A gente realmente teve a postergação do terceiro para o quarto tri. Além disso, a gente está tendo realmente uma
demora no plantio, pela questão de que as chuvas vieram mais atrasadas, e também dos produtores de revenda tomando decisões também mais tardias. Então, todos os nossos trimestres, a gente vê que o que a gente mostra de carteira de pedido e o que de fato é faturado é maior, né? Então, se for olhar historicamente, a gente fatura sempre um valor maior do que a gente mostra na carteira de pedido do terceiro TRI, quando você olha o quarto TRI. Então, o que a gente espera, e o que a gente está trabalhando aqui, todo o time, né, é de converter novas vendas ainda dentro do quarto TRI de Nova York, que eventualmente não estão ali mostrados, evidenciados nos 700 milhões que a gente mostrou na carteira de pedido. E o sucesso do nosso ano, de a gente estar mostrando melhores índices, né, de lucratividade e conseguir diluir os nossos impactos que a gente tem no EBITDA, né, que a gente se programou a companhia como um todo para os 240 mil, é tentar diminuir essa conversão, de aumentar essa conversão de produção em relação à venda de sementes no final do dia. É um ano difícil, porque por todos os desafios aqui que a gente mencionou, carteira de crédito, para quem que você vai estar vendendo, entregar as garantias antes, essas danças das cadeiras de você vender para um e ter que remanejar para o outro e conseguir ter essa velocidade. Então, não está um ano fácil, mas ele é um ano que muitas coisas estão ocorrendo todos os dias. Então, todos os dias estão ocorrendo novos negócios, né? Então, é algo que a gente, até para a gente como companhia, sendo muito franco com vocês, a gente não tem esse nível de previsibilidade porque tem muitas vendas ocorrendo hoje ainda. E isso realmente, e como a gente cada vez mais está expandindo as nossas operações para o norte do país, que são os plantios mais tarde, para dezembro, então, assim, acaba jogando. Mas no ano passado, a gente teve vendas até em janeiro, para você ter ideia de semente de soja. Então, acaba sendo mais a postergação da efetivação desses embarques, ela acaba sendo maior, e por isso a gente não tem como te dar uma indicação nesse exato momento, mas que a gente está trabalhando bastante para que a gente faça a melhor conversão do que a gente conseguiu produzir. O outro ponto eu deixo aqui para o Marino. Assim, Henrique, sobre o crescimento de 40% no ano que vem, a gente acha que é bem possível, tá? Nós estamos, assim, animados, a gente montou um baita projeto, tá? Todo um planejamento de vendas, a gente ampliou a equipe de vendas, hoje no time comercial tem mais de 65 pessoas, tá? Nós estamos aí com 1.000 lojas mapeadas, para vocês terem ideia, esse ano a gente estava atendendo 630 lojas, a meta para o ano que vem é mais de 1.000 lojas, tá? De mapeamento, a gente vai ter mais de 3.000 cartões emitidos aí para a equipe dessas revendas. Então, assim, a gente está muito focado em ser capaz de não só produzir, como também de vender esses 40% a mais, que é um baita de um crescimento, tá? Quanto à Avra, ela sim contribui, tá? Tanto a Avra quanto a da soja, tá? A da soja, inclusive, é um destaque, cresceu bastante esse ano e ela deve crescer próximo a 100% no ano que vem, tá? Então, ela deve dobrar. Falando um pouquinho, a da soja, ela é uma empresa que a gente tem 50% e a da soja, ela é focada em venda direta, então, um outro tipo de canal, tá? E a Avra, ela, enfim, é o primeiro ano, mas os materiais estão muito promissores, a gente já tem 2 materiais que a gente lançou, eles estão maravilhosos no campo, a gente está com uma equipe comercial de 8 pessoas já na Avra, tá? E a Avra, ela é focada nesses materiais exclusivos, tá? O que a gente deve ver de Avra? Tá? A Avra, ela tem um foco um pouco diferente, digamos assim, que a Boa Safra, porque como ela é materiais exclusivos, ela não deve ser uma empresa de tanto volume, mas sim uma empresa de maiores margens, tá? Então, ela tem uma ideia um pouco diferente, com portfólios exclusivos, com um posicionamento específico, e a gente está com materiais de altíssima tecnologia na Avra. Tá?
Excelente, Marino e Felipe. Obrigado. Obrigado, Henrique. Obrigado, Henrique. A próxima pergunta vem do senhor Pedro Fonseca, do XP. Senhor Pedro, seu microfone está liberado. Tudo bem, Marino, Felipe? Boa tarde. Bom falar com Boa vocês. tarde. Boa tarde. Tudo bem? Antes de mais nada, eu queria agradecer aqui o nível de detalhe da explicação aqui dessa performance comercial, até do nível de garantia dos recebíveis, né? Super, super detalhado. Então, obrigado e também até por mudar aqui a dinâmica do call para a gente conseguir falar bem, acho super importante. O primeiro ponto que eu queria explorar com vocês é, assim, 2024 de fato foi um ano difícil para a indústria como um todo, né? Vocês e outros players sofrendo com essa, talvez, produção menor do que o esperado. E nesse cenário, a gente viu uma frustração, talvez, dos volumes que eram esperados para o início do ano. Então, na visão de vocês, o que a gente acha, como vocês acham que a gente deveria esperar o market share da companhia para esse ano, para essa safra? Né? E aí, ainda nessa linha, olhando para 25, o que vocês têm de aprendizado na frente comercial? Né? O Marino já comentou de novas contratações, vocês comentaram sobre essa política de conceder um pouco mais de prazo, mas sem abrir mão da qualidade de crédito. Então, o que vocês puderem compartilhar com a gente sobre talvez essa cabeça na frente comercial pro ano que vem, ter granularidade nessa linha aqui para nós seria bem interessante. E o segundo ponto que eu queria abordar com vocês é as primeiras impressões da região sul, né? O que vocês tiveram de aprendizado, principais dificuldades para essa região, o que aprenderam e as perspectivas olhando aí para a próxima safra. Obrigado, pessoal. Obrigado, Pedro. Olha, market share, uma primeira parte. Falando market share, Pedro, é um pouco difícil da gente te falar, porque a gente realmente ainda tem a gente tem um pouco de volume para vender, tá? Que foi dos cancelamentos que a gente fez com as grandes revendas, né? Para ficar parecido com o do ano passado, tá? Provavelmente um pouquinho menor, o do ano passado, que a gente não conseguiu crescer, conseguiu fazer mais ou menos o mesmo volume, e a área plantada está crescendo 2,5%. Tá? Então, se a pizza está crescendo e a gente deve perder alguns bips, tá? De market share. Eu acho que isso aí tá, na minha cabeça tá dado, tá? Sobre a área comercial, mas eu acho que muito pouca coisa, tá? Em termos de shares. Mas é a minha visão. A área cresce e a gente não conseguiu crescer. Mesmo vendendo 100%, né? Toda a meta que a gente não consegue, tá? Vamos lá, o que a gente tem de aprendizado na área comercial? Olha, eu acho que a área comercial da Boa Safra tem evoluído muito, tá? Em termos de varejo, de atendimento, de agenda, de estratégia, de equipe, de roteirização. Eu acho que a gente segue nessa mesma estratégia. A gente já vinha com um certo receio das grandes revendas, mas, assim, realmente você, digamos assim, desmanchar um pedido que estava feito é algo muito, muito ruim para a gente, né? Mas, sem garantias, fica muito complicado também da gente assumir um risco. Não adiantava a gente vir aqui entregar um belo do terceiro tri e depois ter um problema de inadimplência lá na frente. Acho que isso não resolve. Aqui a gente brinca que a gente tem pensamento de dono e a gente quer estar por longo prazo, né? E isso não resolve, tá? Eu acho que a gente tem um aprendizado também na área administrativa, tá? A gente tem dado, eu queria colocar, a gente vai estar dando um foco muito grande em contenção de despesas para o ano que vem, tá? Então a gente tem feito a gente tem sido bem diligente, apesar de a gente estar crescendo, a gente está fazendo um levantamento de despesas bastante extensivo para a gente conseguir produzir os 280 mil bags e vender os 280 mil bags, basicamente com a mesma despesa administrativa que a gente
tem desse ano, tá? Então, isso é um trabalho forte, que eu acho que é um aprendizado que a gente carrega, despesa é igual unha, tem que cortar sempre, e a gente tem que ter esse foco. Sobre a região sul, eu acho que foi um pouco mais difícil do que a gente pensava, principalmente na área de produção, tá? A gente ia fazer 10 mil bags lá, fez 4, todos os nossos campos estavam no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, a gente fala que o Goiás foi ruim, mas não tem comparação com o que choveu no Sul, né? Realmente, lá a gente perdeu 60% dos campos, fez 4 mil bags. Mas esses 4 mil bags foram vendidos, tá? Eles estão no mercado, a gente pulverizou bem. Eu vou te dar um número de cabeça, talvez eu esteja errado, mas eu acho que foram 40 revendas que a gente conseguiu vender esse ano. A gente tem uma previsão para dobrar o número de lojas, atender 80, e no ano que vem ir aí para 15 mil bags na região sul. Então a gente está animado e eu torço para que a gente não tenha mais nenhum problema climático, né, nessa região. A gente acredita aí que vai dar certo e é isso. Excelente, Marino. Super obrigado pelo nível de profundidade das respostas. A próxima pergunta vem do senhor Guilherme Gutila, do BTG Pactual. Senhor Guilherme, seu microfone está liberado. Olá, Marino e Felipe, tudo bem? Boa tarde para vocês. Boa tarde, né? Tudo bom, galera? Tudo ótimo. Duas perguntas rápidas aqui. Eu queria entender mais ou menos como que vocês estão vendo a tendência de semente com TSI em relação ao total de vocês. Vocês imaginam que essa tendência continue crescente? Como que vocês estão enxergando agora para essa safra? E a segunda aqui, rápida também, é para a próxima safra. Como que vocês estão vendo a contribuição de outras culturas? Você fala primeiro, Alice. Ó. Bom, falando um pouquinho da semente TSI. A gente está indo bem no TSI, tá? É óbvio que a gente não deve conseguir bater a meta que a gente tinha para esse ano, porque a gente não fez os 240 mil bags. E aí, então, acaba diminuindo o volume, tá? Mas no nosso modelo, a gente está prevendo vender mais TSI com o mesmo volume, um volume muito similar de venda do ano passado, a gente vender mais TSI neste ano do que no ano passado. Então, essa é a nossa projeção e é o que está tudo caminhando, a gente vender mais TSI esse ano do que vendeu no ano passado, tá? Com uma diferença, eu tenho sentido mais dificuldade em vender um TSI de alto valor agregado, ou um TSI com um produto biológico, ou um TSI mais caro. Sinto que o mercado, o produtor, ele quer comprar semente tratada, ele gosta da facilidade, gosta da simplicidade, mas o produtor, por estar com uma margem apertada, ele tem segurado um pouco, eu acho que na tecnologia do TSI, e a gente viu aí que a gente tem crescido em TSI, eu acho que está indo bem, mas os volumes que a gente vendia com os tratamentos com maior tecnologia, eles não estão crescendo na mesma linha, tá? O produtor está muito retraído, tá? Está muito duro na negociação. E com relação às outras culturas, Guilherme, eu acho que assim, a gente já mostrou um crescimento aqui quando a gente olha o LTM de 30%, né? A gente superou a marca de 100 milhões de reais. Acho que essa é uma celebração nossa aqui, mostrando que realmente é uma realidade a questão já das novas culturas e da diversificação do nosso portfólio. Quando a gente olha o próximo ano, a gente entende que o primeiro ano foi um pouco... os primeiros anos são mais difíceis, porque você tem uma introdução de novos materiais e a questão de todo o trabalho de geração de demanda que está sendo feito pelo time. Então, a gente entende, a gente está avaliando o nosso orçamento para esse ano, tá? Para ser aprovado no Conselho agora na reunião de dezembro, mas a gente está projetando
um nível de crescimento muito relevante e muito superior ao que a gente está mostrando de crescimento de capacidade instalada. E a gente entende que os alicerces que foram montados, tanto do ponto de vista de time, que está, né, de certa forma, refletida nas nossas despesas com pessoas da companhia, e também do mercado ter feito, né, o test drive das nossas novas sementes e dos nossos serviços, a gente vai ter condições agora de dar um salto muito relevante para o próximo ano. E a gente, como companhia, estamos dedicando muito do nosso tempo, porque a gente acredita que as nossas culturas, como a gente mesmo falou, quando a gente soma todos os outros negócios da companhia, eles têm um valor que são superiores ao valor de acesso a mercado, vamos dizer, tamanho de mercado de semente de soja. Então, a cultura tem muito potencial e a gente já iniciou o nosso pezinho lá em cada uma delas. Então, agora a nossa capacidade de acessar esse mercado e que eles sejam relevantes na nossa pizza de receita. Dando um dado, a semente de soja em torno de 26 bilhões e as outras culturas aí chegam a 30 bi somadas, né? Então, existe sim essa possibilidade desse business ser muito grande, tá? E é o que a gente está endereçando e é o nosso foco. Perfeito, pessoal. Obrigado. Obrigado. A próxima pergunta vem do senhor Bruno Tomazetto, do Itaú BBA. Senhor Bruno, seu microfone está liberado. Boa tarde, Marino. Felipe, tudo bem? Eu tenho só um follow-up na discussão da Avra, tá? Eu queria só entender como que vocês estão imaginando a curva do ramp-up da marca. A gente entende que ainda a gente está no estágio inicial da discussão, mas só para tentar coletar essa primeira percepção, né, de em quanto tempo a gente já deveria ser capaz de perceber alguma contribuição maior disso dentro da pós-safra. Talvez venha em margem, né, em um primeiro momento, pelo que eu entendi da resposta anterior do Marino. E também pensando no longo prazo, qual que é a relevância que isso poderia tomar dentro do consolidado da companhia, tá? É isso, obrigado. Olha, na minha vamos lá. Eu acho que eu quero ser bem, digamos assim, bem comedido no que eu vou falar, né? Porque, assim, hoje, o Brasil, ele tá muito... você tem muita força nesses licenciamentos amplos, tá? Então, hoje é o que o mercado... o modelo que o mercado trabalha é muito focado em licenciamento amplo e não em genéticas exclusivas, né? A genética exclusiva abre para nós uma possibilidade de ter muito mais margem, é um produto diferente, é um produto que tem que ter um trabalho diferente para vender, mas ele é um produto de altíssima qualidade. E a grande vantagem é que não existe competição, não existe alguém com aquele mesmo produto que você tem. Você pode ter um produto similar, mas não é o mesmo, tá? Então, eu acho que esse aí é o grande foco da Avra. Ela também ela vai ser tratada aí um grupo, né, de tratamentos aí de alta tecnologia, enraizamento, enfim. Então, a gente imagina que é um produto premium, mas, assim, eu acho que ele vai ser um pedaço do negócio da Boa Safra. Talvez no futuro possa chegar a ser 10%, eu acredito que sim. Mas é um negócio que, se a coisa andar da forma que a gente vê, né, a gente vai ter muito mais margem nesse 10%. Então, você vai ter 10% com bastante margem, e aí os outros 90% da forma que a gente vem apresentado, né? Então, um pouco essa ideia. E a gente tem feito também outras iniciativas aí. Estou falando de soja, tá? Tá bastante claro. Pode ser que os produtos vão muito bem e disparem, e a gente consiga fazer mais do que 10%. Mas hoje o que eu acredito é isso, tá? Que tem um espaço aí para um produto muito premium, com uma marca específica, um produto específico, um trabalho lado a lado, mostrado com o produtor, com algumas revendas de médio tamanho, que são focadas em venda direta.
eu imagino que tem um tamanho aí de 10% do mercado, tá? Mas pode ser maior, tá? O produtor brasileiro tem se profissionalizado muito e sendo bastante exigente. Então, pode ser um pouco maior do que a gente prevê, mas eu também não quero gerar muita expectativa, tá? Não, tá ótimo. Obrigado, pessoal. Obrigado. A conferência da Boa Safra está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham uma boa tarde.